Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra os seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O título que a palavra de Deus dá a esse capítulo 14 da primeira leitura do livro do profeta Oséias, o título é Apelo à Conversão. No início da primeira leitura fala: Assim fala o Senhor Deus. O que o Senhor vai falar nesse primeiro versículo, dessa primeira leitura que nós lemos, é justamente o apelo que Deus faz à conversão do povo. E ele diz: Volta, Israel, para o Senhor, o teu Deus, porque estavas caído em teu pecado. Volta, Israel, para o Senhor, o teu Deus, porque estavas caído em teu pecado. Esse é o último capítulo do livro do profeta Oséias. Durante todo o livro do profeta Oséias, ele vai falando do amor incondicional de Deus, mas a maior parte, a partir do capítulo 4 até o capítulo 11, é o profeta Oséias falando para o povo sobre conversão. E vai falando para os reis, fala para os sacerdotes, para todos. O que precisavam mudar, o que Deus mandava ele falar, de que o povo necessitava de mudança. E no final é o próprio Deus que apela para o povo à conversão. E o Senhor diz para nós também nesse dia de hoje, o Senhor faz esse apelo a nós. Volta, Padre Edilberto, para o teu Deus, teu Senhor. Volta, Juliana, volta, Jarles. E aqui todos nós, você pode pensar em você nesse momento, é Deus falando diretamente para você. Volta ao teu Deus, o teu Senhor, porque estavas caído no teu pecado e eu quero te levantar. Veja, daí o profeta Oséias ajuda o povo a fazer uma oração diante de Deus. Diante do apelo de Deus, Oséias ajuda o povo a rezar. E aí ele diz: Vós todos encontrais palavras e voltai para o Senhor. Dizei-lhe: Livra-nos de todo mal, ó Deus, e aceita este bem que oferecemos, o fruto de nossos lábios. Oséias ensinando o povo a se dirigir a Deus e a pedir a misericórdia, essa compaixão. E o povo responde: Não chamaremos mais deuses nossos aos produtos de nossas mãos. Não adoraremos mais outros deuses. Em ti encontraremos a misericórdia. O povo responde ao apelo de Deus, ao profeta Oséias que os ensina a rezar. E aí o povo diz: Não mais adoraremos outros deuses, mas encontraremos em ti, ó Deus, a misericórdia. A primeira estrofe do Salmo que nós proclamamos agora, ela está em harmonia com todo esse sentido da primeira leitura. Diz: Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia.
Na imensidão do vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. A oração é uma sequência da oração ali do povo diante de Deus. O salmista aqui com mais maestria ainda, provavelmente o próprio Davi aqui. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão do vosso amor, purifica-me. Lava-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. E aí, diante do pedido de compaixão daquele povo, Deus responde de modo espetacular e de forma poética. Aí Deus fala: hei de curar a sua perversidade, e me será fácil amá-los. Deles afastou-se a minha cólera. Deus disse: agora eu vou amar ainda mais, porque o pecado eu já afastei. E agora eu vou amar com todo o meu poder. E aí Deus vai comparando aqui, fazendo algumas comparações, que é o que eu vou me deter nesta homilia. E aí Deus fala: serei como orvalho para Israel. Ele florescerá como lírio e lançará raízes como as plantas do Líbano. Seus ramos hão de estender-se. Será seu esplendor como o da oliveira e seu perfume como o perfume do Líbano. Voltarão a sentar-se à minha sombra e a cultivar o trigo, e florescerão como a videira, cuja fama se iguala à do vinho do Líbano. Que tem ainda Efraim a ver com os ídolos? Nada. Sou eu agora que o atendo e que olho para ele. Veja, Deus já mostra durante todo o livro, já falando tanto de amor, desse amor apaixonado, e agora no final, o último capítulo, ele esbanja ainda mais o seu amor. E ele diz: Efraim tem a ver ainda com os ídolos anteriores? Não, sou eu agora que atendo e que olho para eles. E aí, a primeira comparação que Deus faz: serei como orvalho para Israel. O que é o orvalho? O orvalho são aquelas pequenas gotinhas que durante a madrugada vai caindo nas folhas, na vegetação. E qual a função do orvalho? Nutrir as plantas para que elas não morram devido ao clima, ao tempo. E ainda mais no deserto. As plantas, a vegetação do deserto, e principalmente os lírios do deserto, eles precisam desse orvalho que cai durante toda a madrugada, porque senão, todo dia eles vão receber sol, e aí podem morrer. E durante a madrugada, aquele orvalho que vai caindo, sem ninguém perceber, é aquilo que vai deixar com que o lírio cresça naquele árido deserto. Veja, o povo estava cheio de pecado, desprezava a lei de Deus, fazendo o que desagradava a Deus. Oséias falando, sempre profetizando: volta para Deus, saiam do pecado. E esse último capítulo fala sobre perdão e a restituição daqueles que voltarem para Deus. No início Deus fala: voltai-vos para mim, ó Israel, para o teu Deus. É o momento do perdão. E Deus diz: eu serei como orvalho. E assim, meu irmão e minha irmã, se arrependido nós estivermos, e com o desejo de mudança, Deus, assim como faz com o orvalho que cai nas plantações, na relva, e ali nos lírios do deserto, para que eles sejam nutridos, Deus vai fazer conosco também. Deus prepara tudo o que necessitamos espiritualmente e materialmente, enquanto nós estamos dormindo. Enquanto nós estamos descansando no profundo sono, Deus está nos sustentando e ainda mais, está preparando para quando nós acordarmos, termos o necessário. Deus já preparou tudo o que nós precisamos para quando acordarmos, o que nós necessitamos para viver. Deus está cuidando de você dia após dia, todos os dias. Confia, meu irmão. Em toda manhã, em cada novo amanhecer, Deus já está te sustentando. Veja bem, se Deus parasse de pensar em nós em 1/1000 de segundo, nós não existiríamos. Deus nos sustenta com o seu amor. Deus não para de pensar em nós. Hoje o Senhor
durante a madrugada, Ele foi regando com o seu amor. E aí Ele te deu um novo sopro de vida. Ele te deu uma nova oportunidade. Te deu mais um dia para viver. Nos deu mais um dia para sermos melhores. Nos deu ainda mais uma oportunidade para amar aqueles que nós precisamos amar, que não estávamos amando como deveríamos. Nos deu mais uma oportunidade para dar o perdão. Nos deu mais uma oportunidade para sermos santos. Nos deu mais uma oportunidade para voltarmos a Ele, arrependidos e com o propósito de não mais queremos as outras coisas. No Salmo, traz mais uns versículos em concordância a tudo isso. Aspergir-me e serei puro do pecado, e mais branco do que a neve ficarei. Portanto, criai em mim, Senhor, um coração que seja puro. Veja, aspergir-me, Deus fala que seria como orvalho. Aspergir o orvalho em nós, para que nós sejamos puros, para que todo pecado seja disperso, e nós possamos ficar tão brancos como a neve. Se arrependido estamos, Deus vai nos purificar de todo pecado. E aí Deus diz que Ele, como orvalho, vai nos regar. E aí nós floresceremos como lírio. Deus fará cada um de nós florescer como o lírio do deserto, que ali na terra árida é algo que se destaca naquela terra árida. O lírio, né, às vezes, como essa aqui parecido, né, às vezes é mais branco do que essa cor, mas tem também esse lilás, os lírios do deserto. Nós seremos destacados no meio desse mundo árido. Se o Senhor nos regar e nós deixarmos Ele regar e nos arrependermos, nós seremos destacados, porque o Senhor nos usará como instrumentos também para a salvação. E aí eu lembro lá de Mateus 6. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios no campo. Eles não trabalham, não tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pouca fé. Nós que somos criados, a criatura perfeita, a imagem e semelhança de Deus, a maior obra-prima da criação, quanto mais nós, o lírio do campo, do deserto, uma hora vai morrer. Mas nós o Senhor nos fez para a eternidade. E aí Deus diz mais: lançará raízes como a planta do Líbano, se deixar o Senhor regar. A planta do Líbano é uma árvore de grande longevidade. Pode viver durante séculos. É símbolo de força e eternidade. Como eu disse, Deus nos criou não para esse mundo, mas nos criou para a eternidade. E Ele nos compara aqueles que se deixam guiar por Ele, se arrependem e voltam para Ele, serão como a planta do Líbano. A planta do Líbano, nos 3 primeiros anos de vida, ela cresce 5 centímetros. Mas as suas raízes crescem 1,5 metro. E depois elas vão crescendo de 20 centímetros até chegar a 40 metros de altura. Podem viver centenas de anos. O cedro não depende da chuva. É interessante isso. Eles, como têm raízes profundas, eles vão até os lençóis freáticos. E aí pegam todos os nutrientes ali, a própria água lá dos lençóis freáticos. Tem raízes profundas. Deus diz, né, nós seremos como esse cedro do Líbano, né, os cedros. Teremos raízes fincadas nele. Podem vir tribulações, podem vir problemas, nós estaremos fincados em Deus, enraizados nele. E aí ele fala mais: serão esplendorosos como a oliveira. A oliveira atravessa séculos. Podem vir tempestades, podem vir tempos difíceis, perdem toda a folhagem, parece morta, mas quando vem a outra estação, ela floresce novamente. E dura muito tempo. Como diz aquele Salmo 124, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre.
Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. E por fim ele fala: serão perfumados como o perfume do Líbano. O cedro do Líbano, ele tem a madeira, ela tem um perfume. Sua madeira é perfumada. Nossa vida precisa exalar o perfume de santidade. Quanto mais nós eliminamos, nós não eliminamos, mas quando nós voltamos para Deus, confiamos nele, abandonamos todo o erro, todo o pecado, Deus nos purifica de todo o pecado. E ao passo que ele vai nos purificando de todo o pecado, porque o pecado nos deixa um odor fétido. A alma, com o pecado, ela deixa um odor fétido do pecado, da própria morte. Mas o Senhor diz que nós teremos o perfume como do Líbano. Então, quanto mais o Senhor nos purifica de todo o pecado, nós vamos exalando um perfume de santidade. Como os santos exalavam, quanto mais os santos iam abandonando os erros, os pecados, e aí iam exalando santidade. Quanto mais nós deixarmos o Senhor ser o centro da nossa vida, nós vamos exalar a santidade. E as pessoas sentirão esse perfume do céu. Volta, Israel, para o Senhor teu Deus. Tua vida será tudo isso. Refletiremos tudo isso se voltarmos para o Senhor com todo o coração, com toda a alma, com toda a intensidade do amor que tem em nós. Por mais que nós não saibamos amar a Deus da mesma forma que Ele merece, mas o máximo que nós podemos fazer, devemos amar. Seremos, como diz a primeira leitura, floresceremos como o lírio, que em meio ao deserto floresce, ao ser regado pelo orvalho à noite. Lançaremos raízes profundas como as plantas do Líbano, estaremos enraizados nele. Cresceremos esplendorosos como a oliveira que mesmo em meio às estações difíceis, ela dá a azeitona, e da azeitona tira o azeite que era colocado para ungir aqueles escolhidos de Deus. É do azeite que tira aquele óleo que nós usamos também nas nossas celebrações dos sacramentos. E exalaremos o perfume do Líbano. Sobre a sombra de Deus nós estaremos novamente, e floresceremos como uma videira fecunda. Quem que tem ainda Efraim aos seus ídolos? Nada mais. E aí Deus fala para nós também: eu o guiarei, sou eu que o atendo, e sou eu que olharei para ele dia após dia. E enquanto nós dormimos profundamente todos os dias, sem saber se acordaremos no outro dia vivos, o Senhor vai regando com o orvalho do seu amor. E se Ele nos der a oportunidade de mais um dia de vida, nós teremos a oportunidade de o amarmos cada vez mais e de sermos santos. Ainda temos muitas horas até chegar à noite. Que nesse dia nós possamos viver plenamente confiando em Deus e deixando que Ele guie para que nós exalemos esse perfume de santidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.